Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre o assunto do momento, né? Que poderia ser vitórias do Flamengo, né? Liderança do Brasileirão, né? O Flamengo aí quase classificado para a semifinal da Libertadores, mas não é nada disso não. Não é nada disso não. É a festa do poderoso Gabi. Pois é. E o que ela tá gerando aí, não digo nem nos bastidores do Flamengo, mas entre os torcedores rubro-negros, tá? Bom, ontem teve um protesto grande lá na parte da frente do local onde aconteceu a festa, né? E os torcedores foram para lá com duas faixas dizendo festa é o Carvalho, só para vocês entenderem que na verdade não é Carvalho, né? Só porque eu não devo dizer o que foi dito na faixa mesmo. E antes disso, os pais do Gabigol divulgaram uma nota, assim, defendendo o filho deles, mas assim, a nota tem alguns trechos que eu particularmente e muitos torcedores discordam, tá? Que a função dos pais é defender os filhos, lógico, mas sem passar a mão na cabeça também. É criticar na hora que tem que criticar e defender na hora que tem que defender também. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, a pior coisa que existe no mundo do futebol hoje, ou uma das piores coisas que existe no mundo do futebol hoje, chama-se staff de jogador. Porque o staff do jogador, ele não deixa chegar crítica nenhuma, não critica o jogador quando tem que criticar, e parece que o jogador vive num mundo paralelo, num mundo onde só tem coisas boas, coisas positivas, e na verdade o jogador erra, o jogador vai mal em algumas partidas, né? O jogador tem fases ruins, se machuca, entendeu? Então, aí o staff do jogador também complica muito a vida dele, né? Na carreira dele. Bom, eu não vou ler a nota toda dos pais do Gabigol, mas tem alguns trechos, como eu falei, que eu discordo. Por exemplo, esse trecho aqui. O que não podemos tolerar são as falas levianas e, de certo modo, irresponsáveis de alguns promovendo um espetáculo de ódio e cobrança acima do tom. Não tem espetáculo de ódio e cobrança acima do tom, não. Quando você tem um atleta que é artilheiro de campeonato brasileiro, artilheiro 2 vezes de Libertadores, que joga muito bem numa Copa do Brasil, e quando ele vai muito mal num outro ano, a cobrança vem exatamente em cima daquilo que ele pode produzir, que é o que ele já fez com a camisa do Flamengo. Então, a cobrança não é acima do tom, a cobrança é no tom, entendeu? No tom. E quando você tem um centroavante que não faz gol de cabeça, não faz gol de pé direito, ou faz muito poucos gols de pé direito, entendeu? Então aí realmente a cobrança é muito merecida. Ah, mas Ronaldo não sabia fazer gol de cabeça. Sim, mas aí para isso existe uma coisa chamada treinamento. Treinamento. Por exemplo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo jogou só 875 vezes com a camisa rubro-negra, chamado Júnior, Leovegildo Lins da Gama Júnior. Ele era destro e aprendeu a bater com a canhota chutando na parede, chutando a bola na parede.
Por que o Gabigol não pode aprender a bater com a perna direita? Entendeu? Por que o Gabigol não pode aprender a cabecear? Treinamento, amigo. Treinamento. E aí, por exemplo, eles dizem o seguinte aqui: prezamos pelo bom diálogo sempre, mas pedimos também responsabilidade a esses que se julgam influenciadores. Não é que se julgam influenciadores. Na verdade, eles são influenciadores, tá? E o problema é que, às vezes, quando você é influenciador e torcedor do clube, você passa um pouco do ponto mesmo, nas críticas, tá? E o problema é que, às vezes, quando você passa um pouquinho do ponto, às vezes as críticas acabam ficando um pouco acima da responsabilidade, acaba faltando um pouquinho de responsabilidade mesmo nesse ponto, tá? Mas o problema é que o Gabigol também não tá se ajudando muito nesse ano, não. E aí vem, embaixo, tá? Continua a nota. Peço encarecidamente a vocês, jornalistas e influenciadores, que antes de disseminarem mensagem de ódio e repúdio, se preocupem com a integridade das pessoas e prezem pela segurança de todos. Tudo bem, a maioria dos jornalistas realmente se preocupa com a integridade das pessoas, mas não pode deixar de falar a verdade. Não pode deixar de falar que o Gabigol, ele só fez 5 gols no Campeonato Brasileiro e um deles só de bola rolando. Que o Gabigol não está correndo nesse ano como corria lá em 2019, 2020. Entendeu? A maioria não pode deixar de falar isso. Entendeu? E a torcida vai cobrar. A torcida do Flamengo é uma torcida enjoada, é uma torcida que quando vê que o jogador está se esforçando, ela vai lá e vai aplaudir. Quando vê que o jogador está em má fase e não está se esforçando, ela vai cobrar, ela vai xingar, vai vaiar, entendeu? E vai estar com a razão. Então, os pais do Gabigol, eles parecem que estão vivendo num mundo paralelo, entendeu? Parece que esqueceram que Gabigol jogou com a camisa 10 do Santos, de Pelé, antes de jogar com a camisa 10 do Flamengo do Zico. Aliás, eu estou começando a achar que foi muito botarem a camisa 10 no Gabigol, tá? Na verdade, não vou dizer que é um peso muito grande, mas que o Gabigol caiu muito de produção depois que começou a usar a 10, caiu muito. A verdade é essa. Não corre mais tanto quanto corria, entendeu? Erra uns passes que não errava, entendeu? E quantas finalizações a gol ele tem dado nos últimos jogos? Muito poucas. Muito poucas. No último jogo, por exemplo, ele tocou menos na bola do que o goleiro. Entendeu? O que é um absurdo um centroavante tocar menos na bola do que o goleiro. Entendeu? Então, realmente, vamos parar e pensar muito bem aí nessa tática, né, da torcida, não, dos pais do Gabigol. E a torcida do Flamengo, ela tá certa em ir lá e protestar de forma pacífica, não quebrando carro de jogador. Aí eu acho já um pouco de exagero. Mas a torcida tem que ir lá e protestar sim, entendeu? Xingar o jogador, como foi o caso do Gerson, xingar lá o Marcos Braz, que também tem sua parcela enorme de culpa nesse caso, xingar o Landim, entendeu? Que também tem a sua parcela enorme de culpa, entendeu? Então, os pais do Gabigol, eles pegaram pesado e errado. Aliás, o Gabigol lançou música ontem, né? O que você quer de mim? O que eu quero de você, Gabigol? Esforço e gols. É isso que eu quero de você, tá bom?
Bom, minha gente, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá bom? Comente nos nossos vídeos. A gente vai, mas a gente volta amanhã falando mais aí de Mengão e já espero já começar a falar sobre esse Flamengo e Botafogo, que aliás, você torcedor rubro-negro, não se engane não que o Botafogo joga hoje pela Sul-Americana, não, mas não se engana não, tá? Botafogo não deve colocar todos os titulares em campo não, porque do sábado tem Botafogo e Flamengo e a chance do Botafogo eliminar o Flamengo, né, da disputa do título brasileiro, provavelmente vai fazer com que eles escalem um time meio a meio titular, meio reserva hoje, para poder aí ter um time mais descansado no sábado, para poder vencer o Flamengo e aí praticamente decretar o fim das chances do Flamengo de título no Brasileirão, tá bom, minha gente? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.